Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet para o Brasil e para o mundo inteiro. A todos o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Bem, hoje, segunda-feira, vamos abordar muitos assuntos importantes. A volta do futebol é o que todo mundo quer, né? Mas quando vai acontecer e de que forma isso irá ocorrer? Está ao meu lado aqui o comentarista Guido Bortolomazzi, com convidados especiais daqui a pouco. Boa tarde, Guido. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. É verdade, sim, nós vamos falar muito a respeito disso, porque é uma semana decisiva para o retorno dos treinamentos, né? Tudo que vai acontecer, nós vamos pegar informações importantes para que a gente fique bem informado a respeito do que pode acontecer daqui para frente. Então, daqui a pouquinho, muitas informações do Baixada Esporte com relação ao retorno das atividades do futebol profissional. Daqui a pouquinho, não saia daí, porque o Baixada Esporte está só começando. Até já. Nós estamos de volta aqui, Baixada Esporte, analisando nesta segunda-feira a volta do futebol, quando que vai acontecer e de que forma vai acontecer. Primeiramente, eu quero trazer aqui aos telespectadores do nosso Baixada Esporte, aqueles que nos acompanham não só na Baixada Santista, mas em todo o Brasil e pela internet também para o mundo inteiro, a presença ilustre para a gente aqui do presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, o Martorelli, que gentilmente atende a nossa reportagem aqui. Martorelli, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Baixada Esporte, prazer tê-lo com a gente aqui e muito obrigado por nos atender, hein? Ótima tarde, Edson, Guido, o prazer é meu, prazer e honra são minhas, é importante o espaço que vocês nos oportunizam para a gente poder falar um pouco e levar para a audiência de vocês, que a gente sabe que é volumosa, levar para essa audiência alguns esclarecimentos, algumas informações importantes aí. Muito bem. Conosco também o comentarista Alessandro Nunes Bortolomazzi. Boa tarde para você, Alessandro. De antemão, manda um beijão aí para o filhão Miguelito, que hoje está completando mais um aninho de vida. Parabéns a ele. Obrigado, Alessandro. Boa tarde. Boa tarde, Edson. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Antes de mais nada, eu quero mandar um grande beijo para o meu filho Miguel, né, que está completando hoje 9 anos de idade. É uma criança maravilhosa, um espírito iluminado. Eu não tenho nem palavras para falar do Miguel. Miguel realmente é extraordinário. Está em casa assistindo o Baixada Esporte, com certeza, ao lado da mamãe, da Maris, do irmão Matheus e de toda a família que hoje está abraçando o Miguelito, que está completando 9 anos. Estou aqui à disposição também para a gente debater essa volta do futebol brasileiro, né, nessa caminhada com o presidente do Sindicato dos Atletas. Muito bem. Guido Bortolomazzi, a sua pergunta ao presidente Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. Boa tarde, Martorelli, boa tarde a todos aqueles que estão nos acompanhando. Eu acho que tem muitas perguntas que nós temos que fazer hoje ao presidente do sindicato, principalmente a respeito desse retorno das atividades do futebol profissional. Amanhã vai acontecer uma importante reunião com os presidentes dos clubes, a Federação Paulista de Futebol e mais representantes do Ministério do Trabalho para definir claramente como é que vai ser a volta dos jogadores. Primeiro, eu gostaria de saber se o sindicato também estará presente nessa reunião, Martorelli. Oi, Guido, ótima tarde. Deixa eu mandar meus parabéns para o Miguel, para o Alessandro, para a esposa. Muita saúde e muitas felicidades para a família toda. Bom, amanhã tem uma reunião, sim, que é uma continuação do que já aconteceu na quinta-feira passada. Uma reunião, semipresencial, né? É a nova modalidade, enfim, é uma reunião virtual que a gente tem levado para as autoridades tudo que a equipe médica da Federação Paulista, comandada pelo Dr. Moisés Cohen, e com um participante nosso, o Dr. Renato Anguiná, que é o nosso craque também, que faz parte integrante e compõe esse grupo com informações, com estudos científicos, enfim, um protocolo muito bem elaborado. Então, a intenção é que a gente leve para as autoridades, né, Tribunal do Trabalho, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, todos os sindicatos que compõem o futebol, a federação. Os clubes não participam, os clubes são representados pela federação e pelo Sindibol. Então, a gente está levando esse protocolo, sim, a gente faz parte integrante disso, esperando que, a partir de então, as autoridades entendam como a gente tem previsto a volta para os treinamentos,
como a gente tem previsto a volta para os treinamentos, que não é, a gente não fala em retorno para o campeonato ainda, porque é uma outra condição. E, a partir daí, ter a certeza que nós não teremos problemas de interrupção nessa volta. Nossa preocupação sempre foi focada na saúde do atleta e prepará-lo também faz parte da saúde, né? A gente não pode permitir o que aconteça, o que aconteceu na Alemanha, por exemplo, que logo na primeira rodada, 6 ou 8 lesões importantes, e os atletas acabam aí perdendo mais tempo ainda em recuperação. Então, a ideia é essa, para que os atletas, depois da testagem, né? As testagens podem começar hoje, depois das testagens, os atletas que tiverem condição começam a treinar, esperando aí qualquer momento a volta para os campeonatos, né? Muito bem. Eu estou aqui, já vamos bater um papo também com o Carlito Macedo. Só dá uma viradinha, Carlito, para você ficar legalzinho com a gente aqui e entrar nessa roda muito interessante, porque é um excepcional preparador físico, experiente, e vai dar, evidentemente, aqui algumas opiniões importantes para a gente analisar essa volta do futebol. Já está daqui a pouquinho contactado o Carlito Macedo, mas, Guido, já fizemos a primeira pergunta ao Martorelli sobre o que ele pensa a respeito dessa volta do futebol. Alessandra, sua pergunta, por favor, ao presidente do sindicato. Vamos lá. Tá certo. Eu queria perguntar para o presidente, primeiro agradecer, né, o abraço que ele mandou para o Miguel e para toda a família, mas queria perguntar para o presidente, nós tivemos nesse final de semana o retorno do futebol italiano e também do futebol espanhol, né? O presidente já falou a respeito do exemplo da Alemanha, que voltou e teve algumas lesões logo na primeira rodada. O que a gente pode trazer de experiência do retorno da Alemanha, do retorno agora da Espanha, do retorno da Itália, para a gente poder colocar esse modelo no futebol brasileiro, presidente? Ô, Alessandro, como eu disse, o protocolo foi muito bem elaborado, né? A equipe médica comandada pelo doutor Moisés Cohen. E o doutor Renato Anguiná, nosso representante, é uma das maiores autoridades de trauma de crânio, que já há bastante tempo já vinha trazendo informação para a gente. Inclusive, na semana que antecedeu a paralisação, a gente estava preparando um documento solicitando mesmo a paralisação com base em tudo que a gente já tinha visto. Esse protocolo, ele juntou todas as informações e todos os procedimentos que foram adotados nos outros países. Mais ainda, com os estudos que foram feitos também, estudos científicos que foram feitos a respeito da questão da pandemia e todos os estudos diretos, né, que dizem respeito aí ao futebol. Então, o protocolo está muito bem feito. Está muito bem feito e a prevenção, ela é a base do protocolo. Evidentemente que, né, a gente não vai fugir de que alguns atletas estejam contaminados aí, a gente não vai fugir disso, porque a gente nem sabe, né? Não sei se vocês testaram, eu ainda não testei, estou em casa com a família desde que tudo isso começou. A gente vai testar, todo o pessoal do sindicato vai testar para a volta também das atividades na sede. Então, mas é bem provável que um ou outro apareça aí com o vírus, né? Mesmo de forma assintomática. E aí tem que ser afastado, aí a gente evita a contaminação. O protocolo é um protocolo que requer aí a atividade ao ar livre, com distanciamento, com uso de máscara, pedindo para que se evite os ambientes fechados, né, as instalações fechadas, como vestiário, refeitório. Caso haja necessidade também há um protocolo para isso, para que as pessoas não fiquem de frente, que fiquem de lado, com a distância regulamentar. Enfim, no final das contas, os profissionais do futebol, em termos de prevenção, são os que estão mais resguardados, são os que têm mais cuidado para essa volta ao trabalho, e era isso que a gente queria, né? Muito bem, o Baixada Esporte, hoje com a presença ilustre, né, do Martorelli, que é o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. Estamos aqui também com o companheiro Guido Bortolomazzi, com o Alessandro Nunes Bortolomazzi e com a presença também do Carlito Macedo, que já dá o seu boa tarde, para falar exatamente dessa volta do futebol. Porque em casa é uma coisa, né? Treinamento em casa, eu sei que os jogadores da maioria estão se aplicando como pode, desce escada, sobe escada, faz tudo aquilo que foi programado pelo departamento médico, departamento físico, fisiológico, enfim,
tudo que foi recomendado. Mas é o suficiente para o cara voltar em alto nível? Carlito Macedo, muito obrigado, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer voltar a falar com vocês. Nesse período de pandemia, onde todos estamos reclusos às nossas residências e ansiosos com a volta do futebol, que é o esporte que tanto gostamos. Existe uma preocupação grande neste retorno. Martorelli estava falando até com relação ao retorno do futebol na Alemanha, onde lesões aconteceram. Isso é uma situação que pode ocorrer também aqui no nosso futebol, porque os jogadores vêm executando os trabalhos individuais em suas casas, em seus apartamentos, e às vezes esses treinamentos não são aqueles treinamentos específicos para o retorno de uma atividade mais intensa, que é o futebol. O futebol hoje é jogado num ritmo mais veloz, uma intensidade alta, muita força. Isso pode acarretar lesões sérias que podem afastar esses atletas pelo longo período. Isso é uma preocupação grande nesse retorno. Aí todos os cuidados de higiene, para que não se contraia o vírus, que realmente ele é letal, os cuidados têm que ser necessários nesse aspecto. Carlito, muita gente tem curiosidade de saber que tipo de atividade os atletas estão fazendo em casa. A gente vai mostrar um dos grandes de São Paulo, os jogadores, acho que do Corinthians, que está na produção, como que eles estão trabalhando. Da mesma maneira, os jogadores do Santos, do Palmeiras, do São Paulo, do Flamengo, cada um na sua casa. Agora, depende muito como é que é a casa da pessoa. Tem cara que mora numa mansão, tem espaço, tem outros que moram num apartamento mais estreito. Vamos ver como é que o Corinthians recomendou para os jogadores trabalhar. Vamos lá. Os jogadores vêm recebendo informações, também num período passaram a responder o bem-estar, nós trazendo as informações diárias, como a qualidade do sono, qualidade da alimentação, também se estavam fazendo os treinamentos que enviamos para que eles pudessem executá-los. Todos os jogadores estão sendo acompanhados pelo departamento médico e físico por meio de mensagem de texto, de vídeo, de áudio, por videoconferência também, e por um aplicativo que eles já tinham o hábito de utilizar, sendo que essas informações são acessadas diretamente pela comissão técnica, comissão física e comissão médica. Nosso departamento enviou orientações e vídeos, exercícios preventivos, de acordo com as avaliações que foram feitas na pré-temporada e também com o momento que eles se encontravam quando houve a parada de treinamento. E também fizemos um mapeamento da necessidade dos jogadores em relação aos equipamentos. Então foi feita uma logística para que fosse feita a entrega desses equipamentos. A respeito de jogadores que estavam lesionados, temos o Ramiro, que é um jogador que já está no período bem próximo de trabalhar com o grupo. Na verdade, já vinha fazendo alguns trabalhos juntamente com o grupo. Foi um período longo, onde ele teve a lesão diagnosticada contra a Ponte Preta no dia 31 de janeiro e atualmente ele já se encontra numa fase bem adiantada. O feedback dos jogadores tem sido excelente, muito positivo. Estão realizando todos os exercícios que foram propostos e sempre que tem alguma dúvida, eles entram em contato com a gente para poder ajudá-los e muitas vezes nós realizamos isso por videoconferência em tempo real. Aí, né? Cada um trabalhando na sua casa, sobe escada, sobe cadeira, desce cadeira. Eu não sei como é que esse povo vai voltar fisicamente para jogar os campeonatos. Martorelli, a minha pergunta bem objetivamente é a seguinte. A CBF diz que tem previsão de volta em meados de julho e início de agosto. Nós temos acumulado ainda jogos dos estaduais, que não foram concluídos. Nós temos Copa Libertadores da América, o Santos, inclusive, já tinha feito 2 jogos na fase inicial. Nós temos uma Copa do Brasil que ainda está em fase classificatória, não está naqueles 16. Eu estava fazendo as continhas pelo próprio calendário. Mesmo que o Campeonato Brasileiro se estenda até dia 28 de dezembro, que eles não querem que passe para o ano seguinte, eu não consegui encaixar as datas ali. E uma das coisas que a CBF alega é que vamos ter jogos 3 por semana. Aquela velha história dos anos 80 e 90. Joga terça, quinta e sábado ou domingo. O sindicato está de acordo com isso, Martorelli?
Ô Edson, a tua questão é muito inteligente. Por isso que é bom participar de programa com gente inteligente, né? Não, a gente não está de acordo, não. Quer dizer, assim, que o clube, a gente está de acordo, se o clube quiser jogar de segunda a segunda, nós não temos problema, desde que não utilize os mesmos atletas, né? Então tem que ter uma estrutura um pouco maior aí. O nosso foco é o intervalo de descanso para o atleta, e disso a gente não abre mão, né? Nós fizemos, quando eu presidia a Federação Nacional, nós fizemos uma ação que resultou, e aí com base em laudos fisiológicos, laudos médicos, resultou numa decisão de que o mínimo de intervalo que deve ser respeitado aí para que o atleta possa ter uma recuperação é de 66 horas. Então não tem como a gente abrir mão para 48 horas, assim. Mas e precisa ficar claro, né? Acho que o clube, se o clube for entrar nesse regime de jogar dia sim, dia não, nós não temos nada com relação a isso. Desde que não utilize os mesmos atletas, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Martorelli envolvendo também os atletas com relação ao que aconteceu com o Santos. E eu gostaria até da explicação dele se houve ou não um acordo com relação ao pagamento dos jogadores. O Santos pagou 30% dos vencimentos, os jogadores não gostaram, quer dizer, ficou pelo menos acordado na CBF que a porcentagem seria de 70% que os clubes pagariam, 30% ficaria fora. O Santos fez o contrário. O Santos corre algum risco dos jogadores entrar na Justiça do Trabalho? Se esse problema se estender por 3 meses, o Santos corre o risco de perder jogadores com relação a processos trabalhistas? Só um detalhe, Martorelli, só para completar a pergunta do Guido. Claro. O que a CBF determina é que o clube pode fazer 3 tipos de desconto: 30%, 50% e até 70%. O Santos utilizou de 70%. A pergunta que se encaixa para o Guido ao Martorelli, que pode ter até essa dúvida, é 70%, o Santos pode, qualquer clube pode, mediante um acordo, descontar 70% dos vencimentos? A pergunta é a seguinte: é necessário que se faça um acordo coletivo ou pode ser feito um acordo individual ou pode não ser feito acordo nenhum e o clube toma a decisão? Bom, legal. Essa é uma outra questão polêmica que necessita de esclarecimento. Bom, até o início da pandemia, a gente respeitava, né, a Justiça respeitava o que vinha de previsão na Constituição e que também era ratificado na lei infraconstitucional, de que qualquer redução salarial teria que passar pelo sindicato. Pois bem, o governo emitiu uma medida provisória, depois, infelizmente, ratificado pelo Supremo Tribunal Federal, que tirou o sindicato dessa parada. Então, isso tem que ser feito, pode ser feito do empregador com o trabalhador. Porém, vocês usaram sempre um termo aí que não teve uma interpretação alterada, que é o acordo. O acordo significa que todo mundo consente com isso, todo mundo está de acordo, todo mundo anui para que não haja problema. O que a gente sabe é que os atletas do Santos não acordaram, né? E isso, além de tudo, tem que ser um acordo expresso, um acordo assinado, porque senão o Santos corre risco sim, como todos os outros. O que a gente vinha falando desde o começo para os clubes e para os atletas é que para que chegarem num acordo, quando nós ficamos fora da possibilidade da intermediação, a gente vinha orientando todo mundo para que, né, conduzisse a negociação de forma que chegasse no final e todo mundo estaria aí fechando a questão dentro de um pacto. Aqueles que não fizeram isso correm o risco, sim, de ter os atletas... Bom, os atletas não são obrigados a aceitar, né? Esse é um ponto. O atleta não é obrigado a aceitar nenhuma redução. O trabalhador não é obrigado a aceitar redução. Agora, a partir do momento que ele não aceita, o empregador aí toma as atitudes, né? Ou volta atrás, ou dispensa, mas caso dispense, tem que pagar tudo que é devido. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, se o atleta não aceitou, não firmou
esse acordo, o clube corre risco do atleta, inclusive, pedir a rescisão contratual, porque isso caracteriza, em termos de direito, caracteriza uma alteração de contrato sem o mútuo consentimento, né? Porque a lei diz que quando há o mútuo consentimento, de novo, quando todo mundo está de acordo, não tem problema. E uma alteração de contrato feita nesses termos pode dar problema para o empregador assim, e o empregado, o atleta, pode pedir a rescisão de contrato imediatamente. Alessandro Nunes Bortolomaz, a sua pergunta. Bom, presidente Martorelli, assim, a gente sabe que todo o protocolo está sendo feito com total articulação do sindicato, da federação e os atletas em si, né? Os atletas que eu digo assim, claro, o sindicato representa todos eles, mas o que os atletas nesse momento estão achando de tudo isso? O que eles passam para o presidente? O que eles passam para o sindicato nesse momento? Eles estão confortáveis em voltar? Eles querem voltar? Como é que está essa situação? Pô, Alessandro, legal também a tua pergunta. De fato, eu acho que não só os atletas, né, mas todos nós estamos muito apreensivos ainda, né, com tudo isso. E eles também estão. Evidentemente que eles querem voltar, sim, e cada dia que passa, a angústia para a volta é muito maior, eles têm mesmo muita vontade de voltar, porém, todo mundo está com receio, né? Não dá para, por mais que o protocolo seja feito, seja elaborado, com todas as ações que possam levar ao máximo da precaução, o máximo de precaução a gente só vai ter certeza daqui 2, 3 anos. Quando a gente olhar para trás e falar, ó, deu tudo certo. Ou não, ou deu alguma coisa errada. Então, assim, a intenção, os atletas querem voltar. Muitos têm alguns casos particulares, como, por exemplo, teve um atleta que ligou, falou, olha, eu moro com os meus pais e meus avós. 2 são hipertensos e 2 são diabéticos. Então, esse foi um caso que eu passei, são as exceções também que a gente passou, porque eu não sei se vocês se atentaram, nós temos 2 protocolos. Um para os treinamentos, depois um outro para os jogos, quando eles começarem. Quando os jogos começarem, a coisa vai ficar mais tranquila, porque todo mundo vai se reunir no formato de Copa do Mundo. Então, a partir do momento que o atleta, que as delegações, elas rumaram para uma sede, elas só voltam depois que elas forem desclassificadas ou aquelas que chegarem na final, como campeão e vice. Então, esse é um aspecto. Os outros, né, o protocolo de treinamento, o atleta vai e volta de casa. Então, esse caso que eu passei para vocês é um deles que há que se ter a previsão da exceção, porque esse menino, mesmo em período de treinamento, quando ele for para o clube, ele não pode voltar para casa, porque senão ele pode matar os pais e os avós. Enfim, a gente está preocupado com tudo isso, os atletas também. O que a gente tem dito para os atletas também é uma outra coisa importante para vocês saberem. Se eles não se sentirem seguros, mesmo com tudo isso, eles não são obrigados a voltar. Evidentemente que cria aí a necessidade de uma decisão por parte do clube, mas eles não são obrigados a voltar. A legislação traz também essa previsão, né, que o trabalhador ele não é obrigado a se submeter a uma carga cuja qual ele não consegue suportar, né? Isso a gente falando em termos de peso ou de tempo de trabalho. Então, evidentemente que a pandemia a gente não tinha previsão para ela, porém, essa carga também da pandemia, ela acaba sendo contemplada nessas condições existentes hoje. O atleta não é obrigado a voltar se ele não se sentir seguro, e a gente tem passado tudo isso para todo mundo, para que a gente, né, no final disso tudo, possa ter aí um ambiente harmônico e tentando buscar o melhor para todo mundo. Estamos conversando com o Martorelli, que é o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. Guido, a pergunta ao Carlito Macedo. E eu gostaria mesmo de saber o Carlito, porque eu acho que é de fundamental importância a análise de um preparador físico, porque os jogadores hoje estão vivendo esse estresse todo, né? Já pensou? Pararam do campeonato, fica naquela expectativa, volta, não volta, como é que eu estou fisicamente, como é que eu vou me comportar nos treinamentos, de que maneira eu vou trabalhar, essa mudança de hábitos, né? Porque agora vai para casa, não vai para casa, fica concentrado, como é que é feito o trabalho? Eu gostaria do Carlito, a opinião dele com relação a isso. Você acha que nesse exato momento é importante essa volta, Carlito? Você acha que os jogadores deveriam voltar agora, você como preparador físico,
que você poderia falar? Bom, em primeiro lugar, o que o Martorelli acabou de explicar com relação aos protocolos de cuidados para que os jogadores não tenham nenhuma complicação, isso é importante. Eu acho que a volta ela deve ser ao momento que tudo esteja de acordo com parte de higienização, os cuidados necessários. Ele acabou de explicar a situação de um atleta que tem problemas em casa. Esse é um cara que não pode voltar ao treinamento e depois retornar para casa, que ele tem pessoas de grupo de risco. Eu acho que tudo pode acontecer a partir do momento que os cuidados tenham sido tomados para que não tenha problemas graves no futuro. É importante. Todo mundo gostaria de ver o futebol brasileiro retomando, na televisão, todos os cuidados. Isso é a coisa que não pode deixar, porque a pandemia realmente ela é complicada e não podemos brincar. O futuro, depois poderemos ter arrependimentos ou então, talvez até que a coisa flua normalmente. Carlito, a minha pergunta para você ainda em torno do que o Guido salientou é a seguinte. Quando chega em dezembro, que os jogadores têm férias coletivas, os jogadores ficam de férias e muita gente fala, olha, as férias é perigosa, você pode voltar em janeiro fora do peso. Mas veja bem, o cara, ao longo de dezembro, quando viaja com a família alguns dias, na volta, é jogo dos amigos do Serginho Chulapa, é jogo do amigo do Narciso, do Zico. Os caras estão sempre em atividade no fim de semana. Pode abusar um pouquinho numa cervejinha, num churrasquinho, mas os caras estão em atividade. Né? Agora, não é um mês. Eles estão desde março. De março para abril, de abril para maio, de maio para junho. São 90 dias. 90 dias sem jogar. Uma coisa é o cara ficar subindo na escada, descendo escada, pegar uma bola, ficar pressionando parede. Outra coisa é o cara ter noção de campo. Há 90 dias que o cara não faz uma tabela, não tem noção de tempo, espaço, enfim. Aí volta, admitamos, em meados de julho. A bola volta a rolar em agosto. Como é que esse jogador vai se comportar dentro de campo, dentro daquilo que o Martorelli falou? Olha, se os campeonatos se acumularem, é jogo terça aqui, não vai dar para o treinador falar, pera um pouquinho, vocês estão fora de ritmo, mas vai dar tempo da gente treinar, ajeitar a casa. Não, não vai ter isso não. É bola rolando. Como é que vai funcionar isso, Carlitos? Bom, primeiro, a situação é completamente atípica de tudo que foi vivido até hoje no futebol brasileiro. No futebol mundial. Nunca se parou tanto tempo, com praticamente 90 dias. Os treinamentos que estão fazendo, perfeitos, são perfeitos, não vai dar condição geral para que esse atleta consiga um rendimento perfeito dentro do campo. A noção de espaço, a tática, a parte técnica, a batida na bola, a força, isso é uma coisa. Existe a preocupação. Situações que podem ocasionar lesões. Isso realmente é 90 dias sem que se entre dentro do campo para fazer uma atividade técnica. O físico eles têm feito um paliativo, naturalmente. Não é o aspecto de treinamento geral, a parte aeróbica, força. Eu vi no filme que vocês passaram, tem alguns jogadores até trabalhando um pouquinho a parte de fundamento em espaço até relativo. Mas aquele que não tem essa condição de estar trabalhando no apartamento, dentro de uma casa, ele vai sentir muito. É acúmulo de jogos, onde será obrigado cada clube saber revezar os seus jogadores, porque o cara jogando a cada 2 dias, o perigo de lesões é muito grande. Eu já passei por uma situação dessa, quando o preparador, uma das vezes preparador do Santos precisava fazer uma excursão e acabou jogando terça, quinta, as lesões. Isso é natural, porque o treinamento é importante. O descanso também é tão importante quanto o treinamento. Teremos problemas e problemas sérios. Muito bem. Já já voltamos, Guido Bortolomazzi, com o Martorelli, com o Alessandro, com o Carlito Macedo também. Mas um recado importante para você que está com um probleminha no seu celular. Não precisa nem sair de casa para arrumar. É só dar uma ligadinha na Top Center, eles vão mandar aí um técnico, faz a avaliação, faz o orçamento. Você aprovando, eles consertam, traz de volta, você paga em 12 vezes no cartão e sem precisar sair de casa. É só dar uma ligadinha, 988-015626. Top Center, profissionais de altíssima qualidade e credibilidade há mais de 10 anos no mercado. Uma rápida parada, voltamos já já, não saia daí. Bom, de volta para mais um bloco do Baixado Esporte. Meu caro Alessandro Nunes Bortolomazzi, alguma pergunta para o Carlito ou para o Martorelli, Alessandro? O Carlito fez uma colocação agora há pouco, né? E até em cima do que
o Edson perguntou para ele. Só para exemplificar, é um outro esporte, uma outra modalidade, mas eu estou presenciando e vivendo isso em casa, né? Porque, sabe, eu tenho o meu filho mais velho, o Matheus, ele é atleta de alto rendimento no karatê, e ele vinha numa evolução fisicamente, desde a pré-temporada do início do ano até o início das competições, muito forte. Quando teve a parada, ele passou ao treinamento em casa, né? Ficou com o treinamento em casa. E aí ele perde a noção de área, né? Porque você treinar num campo é uma coisa, você treinar num tatame reduzido é outra coisa. Tudo isso daí foi o que o Carlito passou. Eu estou vivenciando isso, né? E até queria perguntar isso para o Carlito. Essa dificuldade toda de você não estar... A gente viu ontem, né, a partida do Real Madrid e no sábado a partida do Barcelona. O Messi, por exemplo, não sentiu nada. Mas o Messi é ET, né, Martorelli? E Agora, será que os atletas vão sentir isso, essa parada de praticamente 90 dias? Como é que vai ser esse momento, Carlito? Bom, o aspecto técnico, tático, isso era porque já tinha uma evolução de praticamente 3 meses de competições, 2 meses e meio para 3 meses. Todas as comissões técnicas feitas seus planejamentos, dos ciclos, aplicações de treinamento, macro, micro, essas coisas todas. Uma parada de 90 dias. Perde o ritmo de jogo. Isso existe muito hoje. O retorno, como você falou, de um outro esporte que seu filho pratica, perde a questão do espaço. A adaptação é rápida, até porque isso aí acontece, o jogador se adapta rapidamente, mas o prejuízo técnico será muito grande. Alguns não, porque existem virtuosos, como você falou do Messi, o Messi é uma virtuosa. Esse pode parar e a bola cai no pé dele, ele sabe o que faz. O prejuízo técnico é grande, principalmente também no tático, onde os técnicos, as comissões técnicas já estavam conseguindo implantar suas metodologias. Existem técnicos novos. Eu vou te dar um exemplo do próprio Santos, que começou meio balanceando, porque houve a troca de... e estava tendo um ritmo já entrando numa normal. Então, será um fator importante no aspecto de retorno. Mas a preocupação geral realmente é com a parte da infecção, a parte de higienização. Às vezes a gente não precisa ficar preocupado com o futebol, nós temos que ficar preocupado com a saúde do atleta, comissões técnicas, dos funcionários do CT, aqueles que lidam em torno do futebol, porque o futebol não é somente dentro do campo, existe uma estrutura em torno que influencia muito, e as pessoas têm que estar bem testadas, têm que estar com bastante saúde, e com muitos cuidados para que não só os atletas, mas também as pessoas que estão envolvidas no contexto do futebol estejam... Edson, Desculpa, Carlito, não quis te interromper, mas te interrompendo. Realmente, esse cuidado com todo mundo, né, que envolve o futebol nesse momento. E, em cima disso, eu queria já emendar uma pergunta para o presidente a respeito dos... Agora vamos entrar num assunto que é um assunto que, né, é meio delicado, mas com respeito aos salários dos atletas e também aos salários daqueles que estão ao entorno. Eu sei que o sindicato cuida dos atletas, mas os atletas, nesse momento, alguns já externaram também a preocupação com todos aqueles que envolvem o dia a dia do clube, né? O Santos, por exemplo, teve um posicionamento que ainda é um posicionamento que a gente não sabe o que vai acontecer. E até queria saber do presidente Martorelli se ele sabe a respeito do posicionamento dos atletas do Santos com esse corte que teve num acordo que foi feito e, de repente, esse acordo não foi cumprido e foi cortado 70% dos vencimentos. Como é que está essa situação hoje dos vencimentos dos atletas, não só nos clubes grandes, mas principalmente nos pequenos, presidente? Olha, Sandro, está tensa. Está tensa como todo mundo, né? A economia está parada, os clubes... Eu já vinha dizendo, falei muito já no começo dessa pandemia, que nosso trabalho ele vinha sendo feito para que a gente evitasse a pandemia sem o vírus no futebol. O futebol, em termos financeiros, está muito mal administrado. Se a gente pegar aí as análises dos balanços dos clubes do ano passado,
só a primeira divisão do brasileiro deve mais de 8 bilhões de reais. É muita coisa. Então, como você faz? Aqueles clubes que têm um pouco mais de estrutura, e eles conseguem administrar essa fase com mais facilidade. Aqueles clubes que já vinham atrasando salário, atrasando o direito de imagem, esses estão com mais dificuldades, porque os atletas não abrem mão, evidentemente. Eu estava vendo ontem uma matéria sobre o Atlético Mineiro, que, aliás, é um caso sui generis, né? Que ainda deve muito para os seus atletas e está contratando, exatamente com relação ao Ricardo Oliveira, que vocês conhecem bem, que o Atlético tenta um acordo para o desligamento do Ricardo Oliveira, um acordo amigável, mas o Ricardo falou assim, me paga primeiro, depois a gente conversa a respeito do acordo. Então é isso que está acontecendo. O pessoal do Santos, quando o mês retrasado, né, teve aquela primeiro pagamento com a redução para 30%, os atletas do Santos já se mostraram insatisfeitos, né? Alguns representantes dos atletas entraram em contato para saber como isso poderia, quais seriam as consequências daquela situação. Eu creio que a insatisfação continua e eu entrei em alguns programas, inclusive aí da Baixada, dizendo que seria muito bom se o Santos, pelo menos conseguisse conversar com os atletas e explicar e fazer uma outra proposta. Porque nessa condição, a troca, ela não se dá só em torno da questão financeira. Né? Como você falou, tem atletas que estão preocupados, tem atletas que até entendendo a situação e tendo condição, porque aí vai muito de cada um e não dá para julgar, né? Eu não consigo nem julgar o meu bolso, quanto mais julgar o bolso dos outros. Então, o atleta entendendo a situação e tendo condição, de repente ele abre mão com facilidade de uma parte do seu salário, para que esses valores sejam revertidos para os outros profissionais dos clubes. E aí o Carlito, que é uma referência na área, conhece muito bem que quando a gente está jogando, a gente se preocupa mesmo com os outros profissionais, com o pessoal da rouparia, os massagistas, porque se todo mundo não estiver bem, o time não anda. Então todo mundo tem que estar bem, todo mundo tem que estar com o mínimo de respaldo para que também ajude os jogadores para eles poderem desenvolver. Então o quadro é esse, o quadro é de muita criatividade, de muita harmonia, de pensar direitinho. E uma coisa que é principal, viu, Alessandro e todos, que a gente tem falado há muito tempo, a negociação tem que ser feita dentro de uma base de lealdade, assim, 1000%. Quando a gente traz a lealdade para a negociação, e todo mundo sabe, né, a partir de um certo tempo de convivência, todo mundo sabe quem é quem, um conhece o outro. Então, quando trabalha com lealdade, a coisa caminha. Se começa a trabalhar esquecendo esse elemento que é importante, acho que a coisa começa a travar e pode dar mais problema para o futuro. Presidente, eu tenho uma pergunta importante agora, mudando um pouquinho do foco. Não, deu em cima disso, porque eu acho que deixou uma dúvida no ar, porque como nós estamos vivendo uma coisa atípica no futebol, o presidente disse um negócio que o retorno tem que ser de comum acordo com todo mundo. Os jogadores têm que concordar com o retorno. Vamos supor que haja uma rebelião. Não vamos retornar. Eu não vou retornar agora. Metade do elenco do Santos, por exemplo, fala, não, eu não vou retornar. Eu não vou entrar nessa pandemia. Como é que fica a situação, presidente, se acontecer isso? Ô Guido, peraí, vamos entender. A gente está falando duas coisas diferentes. O protocolo, ele está estabelecido para que o atleta tenha uma condição de preservação da sua saúde para poder voltar. Se o atleta, mesmo depois de tudo isso, ele não se sentir seguro, mesmo depois de tudo isso, ele não se sentir seguro, ele também pode se recusar. E aí, como eu disse já, o clube vai ter que tomar a sua decisão. Isso é uma coisa. Com relação à insatisfação por um corte, uma redução salarial não acordada, isso é uma outra questão. Mas cai mais ou menos naquela situação de se fazer greve pelo não recebimento do salário. São duas coisas diferentes. Agora, cada plantel, cada atleta, cada clube vai viver, como está vivendo, vai viver o seu momento de forma única. Né? Porque tem outros clubes, o Palmeiras resolveu a redução de forma muito tranquila. Nós
conversamos com os atletas e todos estavam de acordo com a redução salarial. E nem todos conseguiram, né? Tem outros clubes que mantiveram os salários sem redução. Então, é de caso para caso, mas assim, são duas coisas diferentes. O protocolo para poder voltar e a gente avaliza esse protocolo, mas assim, ainda assim, o atleta não se sentir seguro, ele não é obrigado a voltar, que eu acho que aí vai ser, que é uma discussão muito pequena, mínima. Agora, a insatisfação de que cada negociação gerou vai ter que ser trabalhado de forma única dentro de cada clube. Presidente, eu tenho uma pergunta para o senhor a respeito dos times que são de divisões abaixo. Caso específico da nossa Portuguesa Santista aqui. Ela começou o Campeonato Paulista com um time, com um elenco. Caso o Santo André, que está na primeira divisão, liderava o seu grupo com um elenco, previsão de início e término do campeonato. Isso fugiu. O campeonato não foi terminado, prorrogou-se e os contratos expiraram. Ou seja, esses times vão participar, se vier o retorno deles, com outros jogadores, com outras equipes, ao contrário dos grandes, que pela sua estrutura mantêm os seus elencos. O senhor não acha isso uma forma meio antidemocrática? Fala, peraí, eu ia lutar com o Tyson, agora eu não luto com ele, eu luto agora com o sparring dele. Não seria mais ou menos por aí, presidente? Edson, eu concordo com a tua posição, mas a gente tem que, não adianta, a gente tem que considerar a atipicidade do momento. Né? Na divisão A1, na Série A1, melhor dizendo, até o Santo André, nas reuniões que a gente tem participado, aí organizada pela federação, o presidente Sidney tem trazido a informação de que deve retornar com todos os atletas. Ou, se não com todos, mas com 90% do elenco que o Santo André tinha quando houve a paralisação. Né? O problema são os outros, de fato. Então, as séries A2 e A3, a gente vai ter mais problemas, porque muitos clubes não conseguiram manter um pagamento regular, nem um acordo para um pagamento regular. Os atletas expirou o contrato, foram embora. A gente está fazendo um documento para levar para a federação para que haja a obrigatoriedade da recontratação dos mesmos atletas. Em caso de não recontratação, pelo menos que se faça o pagamento, que se cumpra com o pagamento, para que ninguém tire vantagem com relação a isso. Então, o nosso foco, e sempre foi, é trabalhar na questão do equilíbrio financeiro para que isso não crie uma desvantagem esportiva, e agora a mesma coisa. Porque se um clube ele acaba colocando na conta da pandemia, como nós temos um caso mais sério, que é o Barretos, lá da A3. O Barretos, desde janeiro, já não vinha pagando os atletas, e estourou isso na pandemia. Então, não dá para a gente achar normal que o Barretos, mesmo sem pagar todo mundo, refaça um time para poder disputar o restante da competição, que, em teoria, também não vai pagar esses outros atletas. Né? Então, o que a gente quer, enquanto os outros clubes estão fazendo um esforço enorme para poder manter os salários dos atletas, para poder manter uma relação de harmonia com os atletas. Então, a gente tem uma visão mais ampla no sentido de preservação de direitos e preservação da competição. Evidentemente que, nesse momento, alguma coisa vai escapar, mas a gente trabalha para que não escape nada. Presidente Marco Aurélio, eu quero agradecer demais a sua participação no Baixada Esporte. Tenha ciência de que aqui é uma casa que está sempre aberta, não só para você que é o presidente, mas para o sindicato de um modo geral. E a minha pergunta derradeira. Eu sei que o senhor tem muita informação, uma pessoa que está sempre contactando com federação e tal. O senhor tem alguma real posição de quando voltaremos com o futebol, pelo menos no estado de São Paulo? Há uma previsão já concreta? Você fala, está aqui, esse prazo não passa. Essa informação eu tenho do próprio presidente da federação. Qual é a última notícia que o senhor tem em relação à volta oficial do futebol? Edson, primeiro vamos tirar esse senhor, né? Eu fico mais velho, aí não dá. Na pandemia, ficando mais velho, não dá. Agora, a tua pergunta é a pergunta não é de $1 milhão, é de 100 milhões de dólares. Ninguém tem. O que a gente tem falado e tem trabalhado muito fortemente até agora é para que os campeonatos terminem no campo de jogo. Para que a gente não crie mais... Porque não terminando no campo de jogo, qualquer decisão é um problema.
né? Se decreta um campeão, vamos supor, no caso, o Santo André, que era o líder, decreta um campeão e rebaixa os dois que estão na lanterna, a gente cria uma injustiça, porque os dois que estão na lanterna ainda pode ser que eles não caiam. Se não rebaixa ninguém, também não dá. Se não rebaixa, não dá para decretar o campeão. Enfim, pelo menos isso até agora está acordado, que o campeonato termina em campo. E a partir daí, a gente vai ver o que pode fazer. E esperando, sim, as informações. Eu acabo recebendo aqui o relatório da questão da evolução, da involução da doença. A gente espera que isso, que a gente possa contornar e trabalhar, pelo menos, em termos de volta da preparação, como o professor Carlito disse muito bem aí, 3 meses já é um problema, a gente possa voltar para atenuar, para minimizar aí o outro problema de lesão. Mas a gente está numa incerteza danada. A incerteza também, ela é um fator preponderante aí que nos leva a uma angústia muito grande. Mas a gente tem que trabalhar com tudo, com os elementos que vão chegando a cada dia, né? E é isso que a gente faz. A gente conversa com todo mundo, com os atletas, com os dirigentes, com a federação, com os médicos. A gente está toda hora buscando informação para poder fazer o melhor trabalho. E isso não vai deixar de acontecer. E falando com vocês, agradecendo muito, muito a oportunidade de falar com vocês, falar com o público de vocês e dizer que a gente está à disposição sempre. Qualquer hora que vocês precisarem da gente, para a gente falar, para levar informação, todas as informações que a gente tiver, a gente vai estar passando para todo mundo, para vocês, porque também faz parte do nosso trabalho esse contato de esclarecimento do público, que acaba esclarecendo também os atletas e os clubes. Tá legal. Muito obrigado ao presidente Martorelli, presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. Uma paradinha rapidinha e voltamos já com o Carlito Macedo e com o Alessandro também. Aguarde. Meu amigo Carlito Macedo, quero te agradecer demais pela participação e, por favor, acrescente algo que não foi perguntado que você gostaria de passar para o telespectador, Carlito. Bom, primeiro eu quero pedir desculpa a vocês que essa nova plataforma que eu utilizei hoje ainda não estava bem adaptado. Foi a estreia nesse momento. Com relação ao que estivemos conversando, a preocupação minha hoje é com o acúmulo de jogos e de competições que ainda existem até o final do ano. Terão que ter um cuidado muito grande na elaboração desses calendários, dessas tabelas, para que não haja problemas sérios da pandemia e problemas sérios de lesões musculares, que isso pode acontecer. Eu espero que os dirigentes sul-americanos e brasileiros tenham noção do que espera pela frente a esses homens. E ter cuidado com o ser humano. Além de atletas, são seres humanos. Olha, é a palavra de um dos maiores especialistas na área de educação física, o Carlito Macedo. Eu fico imaginando, lá em Belo Horizonte, o técnico do Atlético Mineiro, o argentino maluco, que fala intensidade, voltar e mandar os caras correr 40, 50 quilômetros por metro quadrado. O que vai acontecer com os jogadores com o Sampaoli lá no Galo? Carlito, um grande abraço e muito obrigado mais uma vez, viu? Um abraço a todos aí, estamos sempre à disposição de vocês. Nesse período de pandemia, o que nos resta hoje é ficar vendo televisão, vendo o programa de vocês e assistindo as coisas que comentam sobre o futebol e a vida no geral. Um abraço a todos. Muito obrigado, Carlito. Alessandro Nunes Bortolomazzi, dá um beijão aí no Miguelito. Um abraço, Alessandro. Até amanhã. Um abraço, até amanhã. Miguel, beijão. Daqui a pouco o papai tá aí. Um abraço. Guido Bortolomazzi. Eu que vou mandar um abraço pro meu neto, né? Eu não mandei um abraço para ele. Aquela esperança toda de dar um abração gostoso nele depois. Deixa eu mandar o Vitor. O Vitor tá mandando um abraço para ele, você não vai esquecer. Então, toda a família mandando abraço pro Miguel. Miguel, um beijo no seu coração. Fica com Deus. Olha, o tempo está muito curto, mas dá tempo de eu falar duas coisas. Primeiro, tem dirigente que está usando a pandemia de artifício para falar: vou pagar o mínimo possível. Final do ano está chegando, se eu não ficar mais de presidente, que a bomba exploda no colo de outro. Isso é um. Outro assunto importante, que eu acho que vale a pena a gente colocar. Tem cara que fala assim: pô, o jogador ganha 200 pau, que custa? Corta 70%, sobra 60%. Um cara que ganha 200, ele planeja os 200.
Ele pode gastar na casa dele por mês 30. Os outros 170 ele investe. Comprou imóvel, carro, entendeu? Não é isso. Chegar lá e falar, mete o facão, corta 70% e não comunicar o jogador. Isso aí só pode passar de alguém que ou está fora de órbita ou está usando a pandemia para dizer o seguinte, essa bomba vai lá para frente, né, Guido? Eu não sei nada disso, porque o problema é que cada um sabe aonde estoura o seu pé. O que eu quero saber é o seguinte, essa semana é o Santos que se cuida, porque tem muitas novidades e eu vou meter o cacete aqui do que está acontecendo com o time da Vila. Um abraço a todos e até amanhã, gente. Tchau, tchau.